Graça, paz e misericórdia. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, parte A. Podemos ler até a palavra filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, parte A, até a palavra filho. Louvado seja o Senhor. Os irmãos acharam? Podemos ler? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Vamos ter mais um tempo de oração. Amado Senhor, nós nos entregamos a Ti mais uma vez essa noite. Amém. Estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Palavra que criou esse universo, fez todas as coisas e que é inspirada, inerrante, Amém. infalível, suficiente. Obrigado, Senhor, por ter dado tal palavra aos homens. Obrigado, Senhor, por essa palavra ter chegado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo poder que há nessa palavra, capaz de nos transformar. Dá-nos entendimento acerca dessa palavra, Senhor, pois dela depende toda a nossa vida, Senhor. Dela depende o nosso destino, Senhor. Depende da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, Tua palavra possa operar profundamente em nós. Amém. Nós nos abrimos para isso, Senhor, e declaramos que somos Teus filhos, Teus servos. Vivemos para o Senhor. Não há outro propósito em nossas vidas. Declaramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então louvamos ao Senhor pela Epístola aos Hebreus. Sugiro aos irmãos que ainda não escutaram a mensagem anterior, a mensagem introdutória, os irmãos que puderem, quiserem, diria que vale muito a pena assistir mais uma vez essa mensagem introdutória, porque nela foram colocadas já as bases do que vai ser todo esse estudo de Hebreus, o norte que nós vamos seguir, um guia prático para esses 13 capítulos dessa epístola já foi dado na primeira mensagem. Então, muitas das eventuais dúvidas que a gente pode ter sobre, como por exemplo, a autoria da carta, os destinatários, por exemplo, sobre o que fala a epístola, os principais assuntos, o caráter da epístola, que é um caráter exortativo, tudo isso já foi falado na primeira ministração da palavra. Então é importante, muito importante, nós temos a devida noção que os campos do nosso amado Boaz, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso resgatador, os campos do nosso amado Boaz são muito ricos, os campos do nosso Boaz são muito vastos, há muito alimento nos campos de Boaz. E a Epístola aos Hebreus está dentro desses campos do nosso amado Senhor. E há muitas, irmãos, a Epístola aos Hebreus, dentre tantas epístolas bíblicas, é uma das epístolas que contém muitíssimas riquezas espirituais. Amém. Muitíssimas riquezas. Está dentro da Epístola aos Hebreus. E se nós formos apressados no nosso estudo da Epístola aos Hebreus, nós podemos correr um risco de deixar algumas riquezas pelo caminho. Riquezas essas que podem nos ajudar demais na nossa caminhada cristã. Amém. Então, por isso, talvez a abordagem, o estilo de pregação apresentado algumas vezes, tá? Nem todas, mas algumas vezes pontuais, pode diferir um pouco do estilo de pregação que nós talvez estejamos acostumados, que é a pregação expositiva. Então, por algumas vezes, a pregação
O modelo adotado vai ser um modelo textual, que é uma pregação que ela passeia por todas as escrituras para elucidar um texto em específico. Lembrando aos irmãos, né, mais uma vez, que existem 3 tipos de pregação. A gente vai escutar uma pregação pela internet, geralmente elas vão orbitar em 3 tipos principais. O primeiro tipo de pregação é a temática, a gente já conhece, que é um estilo de pregação onde um tema escolhido vai nortear os versículos da pregação. Então, o primeiro estilo de pregação é o temático. Então, por exemplo, o amor de Deus, um tema, o amor de Deus. Então, os versículos escolhidos vão estar em torno desse tema, que é o amor de Deus. Então, não necessariamente numa pregação temática, os versículos são explicados ou aprofundados. Geralmente, eles não são numa pregação temática. E, falando de maneira clara, os falsos pregadores, em sua grande maioria, utilizam esse tipo de pregação, que é a pregação temática. É claro que existem bons pregadores que sabem fazer um bom sermão temático, que vão nos trazer muita luz, né, de algum tema das Escrituras. Por que geralmente os falsos pregadores usam pregação temática? Porque é mais fácil manipular usando um tema, quando o foco está em um tema e não nos versículos. Então, essa pregação temática. O segundo tipo de pregação é a pregação expositiva, onde um trecho em sequência das Escrituras é exposto. Então, o foco da pregação expositiva são os versículos em sequência, e que eles sejam expostos, que eles sejam explicados, elucidados. Os falsos pregadores, eles já começam a fugir um pouco desse tipo de pregação, porque ela dificulta um pouco a manipulação. Mas geralmente na pregação expositiva, também precisamos salientar, pode faltar profundidade. O texto ele é explicado, ele é entendido e há certo benefício nisso, sem dúvida alguma. Mas pode faltar a profundidade. Pode ficar o entendimento de maneira superficial. O entendimento pode ficar na superficialidade, ficando alguns detalhes importantes do lado de fora. Então, detalhes esses que, por não serem conhecidos e anunciados, eles nos impedem de ter a profundidade suficiente que certas circunstâncias, certas situações exigem de nós. Irmãos, nesses tempos que nós vivemos, nós precisamos de profundidade. Amém. Nós precisamos de muita profundidade, porque os ataques que nós estamos sofrendo como igreja em toda essa terra se intensificarão. Então nós precisamos de profundidade. Então, o entendimento de certos assuntos bíblicos é exigido de nós, de maneira profunda. Então, esses entendimentos profundos, irmãos, a maioria da igreja, crentes superficiais, eles não querem, eles não se importam com profundidade da palavra de Deus. Então, por isso que nós falamos de um terceiro tipo de pregação, que é a pregação textual, onde o foco está não em um tema, como a pregação temática, tampouco em um trecho de versículos em sequência, mas em uma pequena porção específica das Escrituras, e essa pequena porção bíblica, ela é exposta, ela é explicada e ela é dissecada em seus detalhes, através de toda a Bíblia, visando o entendimento profundo daquele pequeno trecho. Então, esse tipo de pregação, irmãos, os falsos pregadores, eles nem sonham em falar, a maioria deles nem sabe que existe. Eles fogem mais ainda, porque exige um preço muito alto, uma dedicação muito grande. Mas de maneira geral, a pregação textual, ela é parecida com a pregação expositiva, ela não difere muito, porque o foco das duas está no texto bíblico. O foco das duas está no texto, só que como se nós fôssemos dar um zoom no texto bíblico, assim como a gente pega uma foto, e dá zoom na foto. Quando a gente dá zoom na foto, a gente consegue ver alguns detalhes, e quando você está olhando de maneira superficial a foto, você fala, tem fulano, ciclano, você conseguiu entender o que está na foto.
mas quando você dá um zoom, você consegue ver detalhes. Sim. Então, o nosso texto específico de hoje é esse texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e a parte A do versículo 2. Amados irmãos, nessa pequena porção da Escritura, condensada, há alguns fundamentos da fé. Alguns fundamentos da nossa fé estão aqui dentro, e também está explicado nesse pequeno trecho que nós lemos, alguns detalhes imprescindíveis, algumas diferenças da antiga aliança para a nova aliança. Então, irmãos, podemos dizer que toda a epístola aos Hebreus, ela está incluída aqui nesse pequeno trecho, toda a epístola aos Hebreus, e não só isso, ela é o cartão de visitas de toda a epístola. Então vamos ao texto, texto do versículo 1 e 2, vamos olhar mais uma vez esse texto, e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nos dá espírito de sabedoria e de revelação acerca desse texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, amados irmãos, a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui é que quem origina tudo, quem faz todas as ações, é uma única pessoa, é Deus. Deus é o sujeito da ação, podemos dizer assim. O sujeito da ação nesse texto é Deus. Ele é o primeiro a ser mencionado. E Deus também é o último a ser mencionado nesse texto. Tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. Deus é o agente. E se porventura há alguma glória decorrente dessa ação que o texto fala, essa glória deve ser dada única e exclusivamente ao autor da ação, que é Deus. Mas que ação é essa que o texto nos fala? A ação poderosa de Deus é abrir a boca e falar. Esse texto de Hebreus, diferente do texto do Evangelho de João, que começa na eternidade passada, diferente do texto de Gênesis 1, que começa com Deus criando as coisas, o texto de Hebreus 1 começa com a ação de Deus falando ao homem. Irmãos, essa ação, ela é destacada aqui nesse texto. Havendo Deus outrora falado. Quem falou outrora? Foi Deus. E nesses últimos dias, quem nos falou? Também foi Deus. Deus nos falou. O fato marcante aqui nesses versículos é que Deus falou. A epístola aos Hebreus se inicia dessa forma, irmãos, com o fato marcante que Deus falou. Mas o que é falar? Se pergunta, o que é falar? Peguei uma definição aqui de alguns dicionários, que falar é colocar em movimento certa quantidade de vibração que conhecemos como som. Esses sons são fonemas que formam as palavras. As palavras, o que são palavras? São expressões audíveis ou visíveis de algo inaudível e invisível. Um pensamento. Então as palavras, elas manifestam pensamentos. Bom, já parou para pensar que Deus, quando Deus falou algo, primeiro houve um processo dentro da mente de Deus antes de pronunciar aquele som? Então Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus sempre falou consigo mesmo por toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo falando de maneira ininterrupta por toda a eternidade. Deus falava com si mesmo. Deus sempre se comunicou. Como, por exemplo, a gente quando
quando nós vamos ao texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, no ato da criação do homem, Gênesis 1, 26 diz o seguinte: também disse Deus, Deus falando consigo mesmo, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus falava consigo mesmo. E irmãos, quando nós vamos para o versículo 3, de Hebreus 1 mesmo, fala de maneira resumida ali da palavra do seu poder. Há poder na palavra de Deus. Falar é o método pelo qual Deus expõe a sua mente. Falar é o método pelo qual Deus expõe aos homens a sua criação, a sua energia. Falar é o meio escolhido por Deus para criar todas as coisas e para se comunicar com o homem. Irmãos, a substância de Deus, nós conhecemos pela Escritura, é Espírito. Deus é Espírito. E o nosso Senhor Jesus disse que as palavras que Ele disse são Espírito e são vida. E também o nosso Senhor disse que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Então, a fonte das palavras é o coração. Não existem palavras que são pronunciadas se elas não passaram primeiro pelo coração. A boca fala daquilo que está cheio, o coração. Então, é lindo olhar que Deus, ao criar o homem, Deus poderia ter deixado o homem mergulhar e se debater em uma escuridão cada vez mais profunda, uma escuridão cada vez maior, sem ter conhecimento algum de seu Criador e dos atos desse Criador e dos planos desse Criador. Deus poderia, como Deus, deixar o homem numa escuridão, sem sequer saber quem é Deus. Deus poderia deixar o homem sem saber o que Deus mesmo espera da sua criatura. Deus poderia deixar o homem sem saber que propósito o homem tem. Deus poderia ter deixado o homem em total ignorância de tudo. Mas isso faria sentido de acordo com a natureza e essência de Deus? Não faria, porque Deus é amor. Então Deus, Ele não poderia ficar sem se comunicar com as suas criaturas. Então o amor, que é algo intrínseco em Deus, algo que é inerente em Deus, não permitiria que Deus ficasse sem comunicar-se com as suas criaturas. Então Deus falou. Deus também é luz. Então por isso Deus jamais permitiria que as suas criaturas ficassem na escuridão da ignorância. Então Deus falou. Então em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos que o primeiro homem, Adão, foi alvo da comunicação de Deus. Deus deu um mandamento direto para o homem, com relação às árvores do jardim. Deus falou, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Deus falou com Adão. O amor falava com Adão. E Deus chamou Adão para que Adão mesmo desse nome aos animais. Adão, defina o nome dos animais, e de acordo com o nome que você escolher, será esse o nome dos animais. Irmãos, e depois Deus chamou Adão, e Deus mesmo apresentou Eva para Adão. E Deus mesmo aparecia para se comunicar com o homem na viração do dia. Que cenário lindo! O homem ainda no seu estado de inocência, Deus se comunicando com o homem na viração do dia. O amor vinha todos os dias, aleluia, se comunicar com o homem.
Mas não somente Deus se comunicou com a humanidade. Movido por sentimentos e intenções opostos aos de Deus, Satanás encontrou na serpente um meio de também se comunicar com a humanidade. E o resultado da comunicação de Satanás com a humanidade foi que a mulher foi enganada. O homem acabou pecando de maneira deliberada, pecou de propósito. E o pecado passou a todos os homens, e por conta do pecado a morte também passou a todos os homens. Todos pecaram e careceram de algo, da glória de Deus. Então surge, por conta do pecado, a primeira profecia dada pela boca do próprio Deus. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, a primeira profecia. Não havia profecias antes do pecado. Por conta do pecado surgiu a primeira profecia. Gênesis 3,15. O que diz essa profecia? O descendente da mulher irá ferir a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Esse é o conteúdo, em grosso modo, poucas palavras, conteúdo da primeira profecia bíblica. O descendente da mulher irá ferir a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Primeira profecia, ela já estabelece um princípio para todas as demais profecias bíblicas. A primeira, ela estabelece um princípio para todas as demais. Todas seguem esse mesmo princípio da primeira profecia. Primeiramente, só existem profecias porque existe pecado, isso a gente falou. Não houvesse pecado, também não haveria necessidade de profecias. Em segundo lugar, a primeira profecia revela o agente principal de Deus no mundo. Principal agente de Deus no mundo, que é o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Cristo, o Senhor Jesus, o Filho. Então a primeira profecia também revela, em poucas palavras, que há um conflito com a serpente enganadora, mentirosa, e que esse conflito durará por um tempo. E por fim, a primeira profecia revela quem irá vencer esse conflito. Está tudo aqui condensado na primeira profecia. O descendente da mulher pisa a cabeça da serpente. Uma serpente, quando a cabeça dela é pisada, é esmagada, ela é morta, ela é destruída, por mais que ela fira o calcanhar do descendente da mulher. Então a primeira profecia revela quem vai vencer esse conflito, que é o descendente da mulher, que fere a cabeça da serpente. Ele é o vencedor. Então as profecias servem para dar um norte, para guiar os seres humanos, para escolher de que lado eles vão ficar nesse conflito. Do lado do vencedor ou do lado do perdedor. As profecias, elas servem para isso, para que eu e você possamos escolher de que lado nós vamos ficar. Deus sempre mostra para o homem que lado você vai escolher. Do lado que vai vencer, Deus já está antecipando quem vai vencer, e Deus também já está antecipando quem vai perder. E por mais que haja esforço do lado perdedor, vai perder, porque foi Deus quem decretou, foi o Criador de todas as coisas que decretou, ponto final. Então o primeiro homem, Adão, que ouviu essa profecia da boca de Deus, as escrituras dizem, Gênesis 5, Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5, nós cremos na palavra de Deus. E ainda, se nós olharmos Gênesis 5, se você fizer as contas, ali são muitos anos, né? Você vai perceber que Matusalém foi contemporâneo de Adão, ainda por mais de 300 anos. Matusalém, aquele que sobreviveu até o último instante, o último ano do dilúvio. Matusalém foi contemporâneo de Adão 300 anos. Então o pai de Matusalém, Enoque, foi um profeta de Deus. Foi um profeta de Deus, usado por Deus para profetizar aqueles que viviam antes do dilúvio, os antediluvianos. Irmãos, quem quiser pode abrir a Bíblia. Judas,
Vamos ver essa profecia de Enoque aos antediluvianos e para todos nós, para toda a humanidade. Epístola de Judas, vem antes ali de Apocalipse. Judas, versículos 14 e versículo 15. Epístola de Judas só tem um capítulo. Judas 14 e Judas 15. Eu vou ler esses versículos. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Irmãos, a profecia de Enoque está falando da segunda vinda de nosso Senhor. Irmãos, quanto tempo atrás foi dada essa profecia? Há muito tempo atrás. Deus falou, profetizou, por meio da boca de Enoque, o sétimo depois de Adão. Os antediluvianos vão poder chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer: Deus, você não falou conosco? Não vão poder, porque Deus usou a boca de Enoque, o sétimo depois de Adão, para falar com eles. Então Deus falou com os antediluvianos. Então, ainda antes do dilúvio, nós tivemos Noé, conforme o texto de 2 Pedro 2, versículo 5, diz que Noé era pregador da justiça. Noé, pregoeiro da justiça. Então Noé também pregava a palavra de Deus. Deus se comunicou com Noé para a construção da arca, e também depois que Noé saiu da arca, Deus também se comunicou com Noé para fazer uma aliança com toda a humanidade. Noé trouxe aos homens, após o dilúvio, um conhecimento de quem era Deus. Irmãos, por mais de 350 anos. Noé sobreviveu ao dilúvio. Se você for olhar os textos ali, Gênesis 9, Gênesis 10, Gênesis 11, Noé sobreviveu ao dilúvio por mais de 350 anos, dando um conhecimento de quem era Deus. E o filho de Noé, Sem, que também esteve na arca por mais de 250 anos após a morte de Noé. Um testemunho de Deus aos homens após o dilúvio, conhecimento de Deus após o dilúvio. Mas em todo esse período nós vemos que a raça humana, a gente olha ali Gênesis 10, Gênesis 11, a raça humana, ela amou o pecado. A raça humana, ela rejeitou a luz recebida por meio dos homens de Deus que profetizaram, que pregaram a palavra de Deus. E o homem passou a querer ser poderoso na terra. Tem exemplo ali de Nimrod, que queria ser poderoso na terra, valente caçador diante de quem? Do Senhor, afrontando o Senhor. Quem era Nimrod para afrontar o Deus vivo? Quem era Nimrod? Então o homem começou a construir cidades-estado. Isso se tornou a prática depois do dilúvio. O homem construindo cidades-estado, reinos para si mesmo. O homem se aglomerando em reinos para si mesmo, a fim de tornar célebre o seu próprio nome. Surgiram cidades como Babel, na terra de Simear. Surgiram cidades como Nínive, na terra da Assíria, dentre tantas outras. E o cume disso, a gente sabe, foi a Torre de Babel. Eita, Torre de Babel, que era como um eco das propostas da serpente em Gênesis 3. Sereis como deuses. A Torre de Babel ecoava isso ao mundo. Sereis como deuses. Deus então agiu mais uma vez, dificultando a comunicação entre os seres humanos, fazendo-os falar línguas diferentes,
e os espalhando por toda a terra. Deus então vai lá em Ur dos Caldeus e se comunica com um homem chamado Abraão, tirando ele de Ur dos Caldeus, falando: vai, Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Deus disse que da descendência de Abraão faria uma grande nação, uma nação que comunique Deus aos homens, diferente das cidades-estados que o homem estava criando, que só comunicava a proposta satânica: sereis como deuses, sereis como deuses. Irmãos, o mundo de hoje ecoa essa proposta satânica: sereis como deuses. A inteligência artificial está tendo uma guerra em relação a isso hoje em dia. O que isso quer dizer? Sereis como deuses. E é daí para pior. Mas nosso Senhor, através de Abraão, queria construir uma nação que fosse um modelo para as demais nações, que comunicasse Deus para as demais nações. Então, além de Abraão, Deus também se comunicou com os seus descendentes Isaac e Jacó. Irmãos, pasmem, Isaac e Jacó também foram contemporâneos do antediluviano Sem, filho de Noé. Então, em paralelo a Abraão e seus descendentes, Deus também se comunicou com o faraó, rei do Egito, com Abimeleque, rei de Gerar. Isso está ali nos capítulos 18, 19 de Gênesis. E o que dizer de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo? Ainda temos Jó, Deus comunicando com Jó, com Eliú, dentre tantos outros. O fato, irmãos, é que não faltou comunicação de Deus com os homens ao longo da história. O homem jamais foi abandonado por Deus à sua própria sorte. Sempre houve o caminho para o homem. Só que os homens é que abandonavam Deus. Os homens é que rejeitavam a luz recebida. E aí se aplica aquele texto de Romanos 1 e 2. Deus também abandonando os homens. Então os descendentes de Abraão, eles se tornam uma grande nação, como profetizado por Deus. E Deus deu muitos profetas para falar com os descendentes de Abraão, que são a nação de Israel. Deus usou o profeta Elias, Deus usou o profeta Eliseu, Micaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Amós, Jonas, dentre tantos outros. O fato é que Deus falou aos pais pelos profetas. Deus fez milagres através dos profetas, falando através desses milagres. Deus usou os profetas para fazer prodígios. Jogaram na cova onde estavam os ossos de Eliseu um morto. O que aconteceu com esse morto? Ressuscitou. Deus comunicava através desses milagres também. Deus fez os profetas fazerem maravilhas em todo o Antigo Testamento. Só que o maior de todos esses profetas do Antigo Testamento até então foi Moisés. Moisés fez também tantos milagres. Moisés falava com Deus face a face. Moisés subiu a montanha, ficava 40 dias sem comer diante do Senhor. Irmãos, que homem fez isso? Moisés ficava diante do Senhor. E Moisés não foi apenas um profeta para a nação de Israel, ele foi também como uma espécie de rei, ele foi um libertador do povo de Israel, tirando-os da escravidão do Egito. Mas Moisés, além de profeta, também foi um legislador. Moisés, além de profeta, foi legislador para a nação de Israel, para o povo de Israel, porque a lei veio por intermédio de Moisés. Então vejam que o próprio Moisés disse, profetizando a nação de Israel, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio 18, 15, eu vou ler aqui. Moisés profetizando para o povo de Israel: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Irmãos, absolutamente nenhum dos profetas de Israel que vieram depois de Moisés, nenhum profeta da nação de Israel depois de Moisés, nenhum deles legislava, só Moisés legislou. Só que Moisés disse: vai haver um profeta
descendente de vocês, da nação de Israel, semelhante a mim. Então agora vamos ver o que o Espírito Santo disse através de Pedro, se referindo a quem? Ao Senhor Jesus. Sim. Texto conhecido nosso, Atos capítulo 3, versículo 22, é quase como um eco desse texto de Deuteronômio 18:15. Atos 3, capítulo 3, versículo 22. Pedro discursando a nação de Israel. Pedro diz o seguinte, movido pelo Espírito Santo, se referindo ao Senhor Jesus. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro identifica pelo Espírito Santo esse profeta e legislador semelhante a Moisés, como o Senhor Jesus. Porque, irmãos, só o Senhor Jesus também legislou, além de profetizar. O Senhor Jesus disse: eu, porém, vos digo, legislando. Sim. Estevão, Atos capítulo 7, versículo 37, Estevão profetizando ao Sinédrio. Estevão disse exatamente as mesmas palavras de Pedro. Não precisa abrir esse versículo, mas está em Atos 7, 37. É quase basicamente as mesmas palavras de Pedro. Jesus é o profeta e legislador semelhante a Moisés. Então, quando nós olhamos para a nação de Israel, Israel era um povo de dura cerviz, a gente sabe disso, que desobedeceu ao Senhor. Israel caiu em idolatria e foi levado para o cativeiro. E mesmo no cativeiro e pós-cativeiro, na restauração parcial da nação de Israel, Zorobabel, Josué foram quem restauraram parcialmente a nação de Israel ali, porque não estavam todas as 12 tribos, como vai haver ainda no futuro. O Senhor ainda sempre, é um fato, irmãos, o Senhor sempre se comunicou com a nação de Israel. Cativeiro, tínhamos Daniel no cativeiro, tínhamos Ezequiel no cativeiro, dentre tantos outros. Pós-cativeiro, tivemos Malaquias. Os próprios escribas também profetizaram, Esdras, Neemias, irmãos, Ageu, Zacarias, profetas pós-cativeiro, Deus se comunicando com o seu povo, um profeta após o outro, não faltando comunicação de Deus com Israel. Só que, irmãos, o povo de Israel perseguia um, matava outro profeta, sempre foi assim. O povo de Israel perseguia um profeta, matava outro profeta, e até que nós chegamos nos dias de João Batista, que foi o último profeta. O Senhor Jesus, só para pegar esse gancho da nação de Israel perseguindo e matando os profetas, o Senhor Jesus diz, né? Jerusalém, quando o Senhor estava prestes a entrar na cidade para morrer, se entregar, o Senhor falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Enviados para quê? Para comunicar Deus, para falar com eles. A reação deles era matar os profetas de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Qual era a intenção do Senhor? A intenção de amor. Quantas vezes eu quis vos juntar como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vós não o quisestes. Irmãos, hoje é diferente. Cenário cristão. Quando Deus fala por meio de alguém de verdade, o que o povo cristão faz? O povo cristão está preocupado em ganhar dinheiro, os espinhos, fascinação das riquezas, está cheio de espinho, a palavra não prospera no coração. Cuidados do mundo, cheio de cuidado do mundo, é só preocupação mundana. Palavra de Deus não prospera, não tem solo fértil para a palavra de Deus. Como diz Mateus 13, dureza de coração, rocha, coração cheio de rocha, dureza, palavra não prospera. Ou como primeiro cenário, beira do caminho, fluxo.
beira do caminho, tráfego, coração cheio de tráfego. A palavra de Deus vai prosperar nesse coração? Não vai prosperar. Que o Senhor faça do nosso coração uma boa terra. Porque quando a gente olha para o cenário atual, os cristãos, de uma maneira geral, claro que há honrosas exceções, mas de maneira geral, o povo cristão não quer saber da palavra. O povo cristão quer saber de emoção. O povo cristão quer saber de emoção, pura e simplesmente. Hoje é difícil você diferenciar a casa do Senhor, onde o Senhor habita, onde o Senhor está presente. Parece que igrejas e pubs são quase a mesma coisa. Você chega num lugar tudo escuro, parece um bar. Mas vamos seguir o nosso texto. Então, quando a gente fala de João Batista foi o último profeta. E isso não sou eu que estou falando, é o Senhor Jesus que falou. Os dias de João Batista, Lucas capítulo 16, versículo 16. Esse versículo é importantíssimo. Tem tudo a ver com o nosso texto de Hebreus. Lucas 16, 16. João Batista foi o último profeta à maneira do Antigo Testamento. Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Ponto final. Desde então é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Aleluia. Irmãos, essa frase aqui, ela indica uma mudança na maneira de Deus de se revelar à humanidade. Quando diz que a lei e os profetas vigoraram até João, isso não significa que a lei e os profetas deixaram de existir com João Batista. Não diz isso. Mas que o seu vigor, a sua força, o tempo da sua primazia chegou ao fim, porque viria em seguida algo mais excelente. Então João Batista é a voz que clama no deserto, profetizado em Isaías capítulo 40. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista, ele marca a transição da antiga aliança, que é da lei dos profetas, para a nova aliança em Cristo, a aliança da graça. A expressão nesse versículo, desde então é anunciado o Evangelho do Reino de Deus, indica que a partir do ministério de João Batista, a maneira, o estilo, o assunto da pregação vai ser diferente do Antigo Testamento. Então nós vemos João Batista, especialmente Jesus, em suas pregações, pregando e anunciando o reino dos céus. A pregação de João e de Jesus era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diferente da pregação do Antigo Testamento. O foco mudou do sistema mosaico de Moisés para a mensagem do Evangelho do reino de Deus. As boas novas não são mais sobre a lei, mas sobre a graça e a salvação em Cristo, conforme João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E até quando nós olhamos para um cenário futuro, o cenário do reino milenar do Messias, com todo Israel regenerado e o Espírito de Deus derramado sobre todos, eles não precisarão. O texto de Jeremias 31, 34 diz o seguinte: ninguém vai precisar ensinar o outro, dizendo conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. Então, irmãos, não vai haver necessidade de profetas no cenário futuro. Então, corroborando com tudo isso dito até agora, nós podemos voltar ao texto de Hebreus 1 e a gente vamos ver o significado das expressões, muitas vezes e muitas maneiras. Então, Lucas 16, 16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João, desde então anunciada a boa nova do Evangelho do Reino de Deus. Hebreus 1, muitas vezes e muitas maneiras, essas duas expressões do versículo 1, no grego, é polúmeros e polútropos. A gente não precisa ser especialista no grego, não. Precisamos de mais Cristo do que grego. Mas um dos pais da igreja, só para citar essas expressões, um dos pais da igreja, chamado João Crisóstomo,
ele interpretou essas duas palavras do grego como sinônimas, indicando a ideia de algo inacabado e de que algo ainda viria para completar e acabar aquilo que havia começado. Então, esse muitas vezes e muitas maneiras, algo inacabado, algo que precisa de algo para acabar e concluir. Então, irmãos, é uma característica do Antigo Testamento ser um complexo de múltiplas partes, como se fosse um quebra-cabeça. O Antigo Testamento é um quebra-cabeça, cheio de modos, de instrumentos de revelação, e o que mantém esse quebra-cabeça unido e não disperso é o Messias prometido. Porque todo o Antigo Testamento fala do Messias. Se não tivesse Messias, seriam um monte de partes espalhadas. Mas também nós precisamos dizer que sozinho, o Antigo Testamento ele testemunha por suas muitas partes que o seu objetivo principal ainda não havia sido alcançado. Sozinho o Antigo Testamento, seu objetivo não foi alcançado. Algo fragmentado, dado em muitas partes, de muitos métodos, exige que haja uma conclusão nessa revelação que já foi dada. E de fato, irmãos, quando olhamos para esse texto de Hebreus e para as demais escrituras, o Senhor Jesus completou toda a revelação pelo seu Filho, só por Ele e ninguém mais, e não por uma contínua sucessão de profetas. Isso, irmãos, é confirmado pelo fato, esse fato é importante, de que toda a revelação cristã, ela se completou naquela única geração que foi contemporânea à vida do nosso Senhor Jesus sobre a terra. Quem foi que escreveu o Apocalipse? João, discípulo direto de nosso Senhor. Paulo escreveu um monte de epístolas. O Senhor Jesus apareceu diretamente para ele, testemunha ocular da ressurreição do Senhor. Então a revelação foi completada com o nosso Senhor. Em uma única geração, a revelação foi completa. Então, voltando às duas expressões, a primeira expressão, muitas vezes, olhando de uma maneira simples, ela dá uma ideia de intensidade, de repetição, de quantidade. Muitas vezes. Isso nos mostra que Deus falou e falou muito aos pais pelos profetas. E nem ninguém vai poder chegar diante de Deus naquele dia e dizer: Deus, você faltou falar comigo. Deus, faltou você ter sido incisivo. Senhor, se você tivesse insistido um pouco mais, eu teria te obedecido. Não. Deus falou muitas vezes. Muitas vezes. Deus foi incisivo. Deus insistiu. Então, se você parar para olhar com atenção no livro de Gênesis até João Batista, a palavra de Deus não faltou para com os pais. Não faltou, houve palavra de Deus em abundância. Deus falou muitas vezes. Agora, quando a gente olha para outra expressão, de muitas maneiras, nos mostra que Deus não teve uma única maneira de se comunicar. A gente olha para o Antigo Testamento, pelo contrário, houve uma variedade de maneiras que Deus usou para tornar sua vontade conhecida aos homens. Irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, houve visões, houve sonhos, vozes audíveis, Urim e Tumim, e os pronunciamentos proféticos. Então houve uma variedade de maneiras. Deus não falou de apenas uma única maneira. Então, irmãos, isso também nos mostra que quer eu ou você, seja judeu ou gentio, ninguém vai poder chegar diante de Deus naquele dia e dizer que não teve oportunidade de ouvi-lo, pois Deus se utilizou de muitas maneiras para se comunicar. Não foi uma ou poucas maneiras. O texto nos diz que foram muitas maneiras. De maneira que, se nós não ouvimos a Deus, a responsabilidade é toda nossa, é minha. Se eu não ouvir Deus, naquele dia vai ficar exposto, a responsabilidade foi tua. Eu falei de muitas maneiras e muitas vezes. Então, da parte de Deus, Ele fez tudo o que tornaria a sua voz acessível para nós.
Então, Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras. Agora, irmãos, outra coisa marcante que nós também vemos nesses 2 versículos de Hebreus, são 2 contrastes bem evidentes. E com isso a gente conclui o texto. A gente conclui falando desses 2 contrastes. Contrastes esses propositais. O primeiro contraste está nos tempos apresentados nesses 2 versículos. O primeiro tempo que é apresentado aqui é o tempo de outrora, o tempo de antigamente, o tempo dos pais, o tempo dos profetas. É o tempo que contrasta com esse passado, os tempos de outrora, são esses últimos dias em que eu e você estamos incluídos. Amém. Então há contraste entre o passado e o presente contínuo, que culmina nesses últimos dias. O contraste entre o antigo e o novo, o contraste entre aquilo que existia antigamente e aquilo que existe hoje no presente. A palavra grega para se referir a esses dias de outrora é palai. Os dias de antigamente, o dia dos pais, onde Deus falava por intermédio dos profetas. Essa palavra, ela indica uma coisa só: um tempo definido que passou. Um tempo definido que passou, dando a ideia de algo completado no passado, inacabado quanto ao conteúdo. Precisa ser deixado claro: inacabado quanto ao conteúdo, mas a ação realizada por seus agentes, os profetas, já foi concluída, completada. Então é passado. Por isso que nós dizemos, é Antigo Testamento. Isso por si só, irmãos, já inviabiliza qualquer tentativa de alguém vir e se arrogar como o profeta dos dias atuais, da maneira do Antigo Testamento. Então, dentro desse mesmo sentido do Antigo Testamento, ninguém pode se arrogar profeta nos dias de hoje, porque essa ação já está completada, já foi finalizada. Deus decidiu não mais usar para se comunicar profetas no estilo e maneira como dos profetas do Antigo Testamento, pois considera a obra deles já completada. Então, se alguém se arrogar nos dias de hoje, profeta como eles foram, esse serve não a Deus, mas sim a Satanás, porque quer fazer a palavra de Deus mentirosa. Então, outra expressão referente ao tempo, o segundo tempo, podemos dizer assim, está no versículo 2, né? Nesses últimos dias, que contrasta com os dias de antigamente. Essa expressão, irmãos, no grego, ela é muito interessante. É eschaton, da onde vem a palavra escatologia, ou últimas coisas, últimos dias. Essa mesma expressão, eschaton, é encontrada em diversas partes das Escrituras. Mas, por exemplo, uma delas, Gênesis 49:1, quando Jacó reúne os seus 12 filhos e diz o que vai acontecer nos últimos dias. Também Números 24:14, quando o profeta Balaão profetiza o que vai acontecer nos últimos dias. E também 1 Pedro 1:20, pegando uma referência do Novo Testamento, quando diz que o sangue de Cristo foi manifestado nos últimos tempos, por amor de vós. Então essa expressão eschaton, ela exprime a ideia de algo definitivo e conclusivo. Irmãos, porque são últimos dias. Irmãos, se são últimos dias, não haverá mais dias depois desses últimos dias. Tampouco haverá alguém como boca de Deus após o Filho. Aleluia. Isso nos diz que o Filho, Jesus Cristo, é o agente de Deus escolhido para concluir a revelação de Deus para os homens. É o agente de Deus escolhido para finalizar a comunicação de Deus com os homens. Então, quando nós olhamos cada livro do Novo Testamento, irmãos, isso é lindo demais. Irmãos, olharem o Novo Testamento com essa ótica, nós vemos mais sobre a pessoa e a obra de Cristo em cada livro do Novo Testamento. Por exemplo, abrimos o livro de Filipenses, capítulo 2, fala ali do mistério da encarnação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Irmãos, é lindo demais. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 1, Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Irmãos, é lindo demais. Quando a gente olha, por exemplo, o livro de Apocalipse, o que o livro de Apocalipse, o último da Bíblia, diz? E o que ele revela para nós? Selos, trombetas, gafanhotos, o fim do mundo? Não. Versículo 1 de Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, em cada livro da Bíblia nós vemos mais sobre o nosso amado Senhor. A Bíblia, ela nos revela uma pessoa bela e maravilhosa. Irmãos, nós vamos ver isso de maneira tão bela no livro de Hebreus. Já na mensagem seguinte, vai falar perfeições do Senhor, perfeições do Filho de Deus, que não há em nenhum outro Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o Islã ele prega que Jesus não foi suficiente. Já parou para pensar? O texto de Hebreus que nós lemos diz que nesses últimos dias, finalizando, completando a revelação de Deus, Deus nos fala pelo Filho. Mas o Islã, ele diz que Jesus não foi suficiente para completar a revelação, precisou de outro profeta depois de Jesus, profeta Maomé. Algumas seitas, como por exemplo o movimento dos Mormons, também diz que Cristo não foi suficiente para concluir a revelação. Então, supostamente, Deus levantou Joseph Smith em 1800 para escrever o outro testamento de Jesus Cristo. E também, irmãos, há diversas seitas por aí, se dizendo cristãs, onde os livros do líder, ou as pregações atuais do líder, seriam como uma espécie de complemento da revelação de Deus, pois Jesus foi incapaz para concluir a revelação de Deus. Jesus não foi suficiente, precisou do profeta falível, humano, fraco, para concluir a revelação. Alguém mais excelente do que Cristo? Opa, peraí, isso é inaceitável. Sim. Então agora nós precisamos entender o seguinte, falando de certa maneira, há profetas em nossos dias? Sim, há profetas em nossos dias, mas não no estilo, maneira e métodos do Antigo Testamento. Quem profetiza em nossos dias faz Deus conhecido aos homens por meio daquilo que Deus já falou, de maneira definitiva e conclusiva. Tanto que as profecias dos profetas do Novo Testamento, conforme 1 Coríntios 14, precisam ser julgadas por todos. Isso é mandamento. Julga as profecias dos profetas de hoje. Porque, irmãos, um suposto profeta dos nossos dias, ele pode não estar falando pelo Espírito de Deus, ele pode estar falando coisas da cabeça dele, como também pode ser um falso profeta falando doutrinas de demônios. Então por isso é importante julgar o que os profetas do Novo Testamento dizem. Mas esses profetas do Novo Testamento não vão acrescentar nada à revelação de Deus, porque ela já foi definitiva e conclusiva. Então quando eles falam, eles estão trazendo algo daquilo que Deus já falou. Então da mesma forma a gente pode se perguntar, Deus fala com os homens hoje? Deus fala com os homens nos dias de hoje? Sim, Deus fala. Todavia o que Deus falar comigo e com você não vai ser algo separado, alheio daquilo que Deus já falou por meio dos profetas do Antigo Testamento e por meio do Filho no Novo Testamento. A palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus falou, uma vez concluído em Jesus, inclui passado, presente e futuro. A palavra de Deus, ela tem o caráter de ser eterna. Aleluia. A palavra de Deus, ela é eterna, atemporal, cheia de frescor. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, cada vez que nós vamos no mesmo texto, a gente percebe coisas novas, a gente percebe coisas diferentes. Nós somos alimentados por um mesmo texto tantas e tantas vezes, porque a palavra de Deus tem esse caráter atemporal, eterna. São os campos do nosso amado Boaz.
Irmãos, sempre há respigas. Também a gente pode se perguntar, há revelações em nossos dias? Sim, há revelações. Mas estas revelações não são acréscimos bíblicos. Não são acréscimos à revelação bíblica. Mas Deus nos dando entendimento. Deus tirando o véu, nos revelando aquilo que Ele já falou de uma vez por todas. Por exemplo, no livro de Apocalipse. Irmãos, nós precisamos de revelação desse livro. Nós precisamos do entendimento do que o texto nos diz à luz das demais escrituras sagradas. E não tentar encaixotar, sujeitar o texto bíblico à luz dos acontecimentos. Mas são os acontecimentos que devem estar sujeitos ao texto bíblico. Então, irmãos, terminando aqui, os fundamentos da fé que esse texto de Hebreus nos revela, quais são eles? A inspiração, a inerrância do Antigo e do Novo Testamento e a suficiência das Escrituras. Se foi Deus quem falou aos pais pelos profetas, e se foi Deus quem nos falou pelo Filho, irmãos, isso só nos garante que o conteúdo do Antigo e do Novo Testamento são inspirados, inerrantes, suficientes, atuais, não carecendo de atualização ou de acréscimos, porque foi Deus quem falou de uma vez por todas. Então, irmãos, vamos ver esse segundo contraste, rapidinho, que há no texto de Hebreus. Quando diz que no passado, outrora, quando Deus falava, havia os agentes de Deus, que Deus usava como meio de comunicação. Esses agentes eram os profetas, a gente já falou. Só que os profetas aqui também estão em contraste com o agente atual da comunicação de Deus. Nesses últimos dias, Deus não mais precisa levantar profetas, porque Deus mesmo decidiu falar diretamente com os homens, por meio de um filho. Então os profetas, eles contrastam com o filho. Os profetas estão em contraste com o filho. Então, irmãos, rapidinho vamos ver 5 diferenças entre os profetas e o filho, que nós vemos ao longo das Escrituras. Primeira diferença entre os profetas e o filho: identidade. A identidade. Os profetas, irmãos, a gente já falou isso, os profetas eram homens mortais, falíveis, com fraquezas, falhas e pecados, como por exemplo Davi. Davi profetizou, mas também Davi cometeu adultério e assassinato. Por exemplo, o profeta Jonas, ele fugiu da sua missão, mas ele também profetizou e as pessoas se arrependeram. Quando nós comparamos esses profetas com Jesus, o Filho de Deus, Jesus, ele é homem perfeito e sem pecado, sendo plenamente Deus, 100% Deus e 100% homem. Esse é Jesus. Segunda diferença entre os profetas e Jesus, em questão do relacionamento com Deus. Os profetas, eles eram servos de Deus, instrumentos de Deus, escolhidos para comunicar a sua vontade. Por mais que nós tivemos profetas como, por exemplo, Enoque, que a gente citou, e Elias, que chegaram inclusive a ser arrebatados, tiveram um grande relacionamento com Deus. Irmãos, o relacionamento deles começou dentro do tempo e dentro da história. Quando nós olhamos para o amado Filho de Deus, ele foi gerado de Deus, não sendo uma criatura de Deus, e sempre teve uma comunhão ininterrupta com Deus, desde a eternidade. O único momento temporário onde essa comunhão com Deus foi interrompida, foi naquele momento da cruz. Mas Jesus sempre teve plena comunhão com Deus Pai, sempre em unidade com Deus Pai. João 10,30, o nosso Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Terceiro ponto, quanto ao conhecimento da vontade de Deus. Os profetas, eles recebiam revelações parciais e limitadas sobre os planos divinos. Quando nós olhamos os textos do Antigo Testamento, por exemplo, profetas menores, fala ali: veio a palavra do Senhor sobre o profeta tal. Por exemplo, profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, meus lábios são impuros. O Senhor teve que purificar os lábios dele, e ele começou a profetizar, porque a palavra de Deus veio sobre ele.
Ou seja, se a palavra veio sobre os profetas, ela veio de maneira externa, ela veio de fora para eles. Não era algo que veio de dentro deles, era algo externo, algo de fora dos profetas. Então as revelações que eles receberam eram parciais e limitadas. Nem eles compreendiam. Daniel orou pedindo entendimento daquilo que Deus tinha revelado, a profecia. Aí o anjo precisou vir e revelar para Daniel, para ele ter entendimento. Agora, quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus conhece plenamente a vontade de Deus. João 10,15, o Senhor Jesus diz: assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai. Ainda em João 7, capítulo 7, versículo 29, eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. E por fim João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele desceu do céu já sabendo qual era a vontade do Pai e a pôs por obra. Ele conhece de maneira completa a vontade de Deus. Quarto, a diferença entre os profetas e Jesus em relação ao pecado. Os profetas apontavam os pecados do povo e clamavam pelo arrependimento, mas eles não poderiam oferecer perdão por ninguém. Esses eram os profetas. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus oferecia perdão direto pelos pecados, como por exemplo o paralítico em Cafarnaum, Marcos 2,5. O Senhor Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os religiosos se iravam, né? Quem pode oferecer perdão por pecado? Só Deus. E também Jesus, o Filho, se ofereceu como sacrifício definitivo para a expiação pelos pecados. Quinta diferença entre Jesus e os profetas: a origem da autoridade daquilo que eles falavam. A autoridade. Os profetas falavam em nome de Deus, como expressões: assim diz o Senhor. Ou seja, não era eles que falavam, era algo externo a eles. Assim diz o Senhor. Eles eram intermediários entre Deus e o povo. Quando nós olhamos para o Filho, o Senhor Jesus, ele falava com autoridade própria, dizendo: eu porém vos digo. Jesus era a palavra de Deus encarnada, ele é a palavra de Deus encarnada. João 14, o verbo se fez carne. Jesus não era intermediário, Jesus era o próprio Deus, é o próprio Deus. Então, amados, nós concluímos, vendo que na antiga aliança, Deus decidiu não falar diretamente. Deus utilizou agentes, cooperadores, os profetas. Mas na nova aliança, aquilo que Deus tinha para falar com o homem, se encarnou, a palavra se tornou carne, a palavra se materializou em Jesus, e ela se chama Jesus, o Cristo, o Logos de Deus. Ele é o próprio Filho de Deus, o agente por meio de que Deus fala na nova aliança. Não mais mediadores e mediações entre Deus e os homens. O mediador da revelação final e definitiva de Deus superem muito aos profetas. Jesus é superior aos profetas. Você pode pegar e juntar todos os profetas, soma todos os profetas juntos. Jesus sozinho pesa muito mais do que os profetas. Jesus sozinho é muito maior do que todos os profetas. Louvado seja o Senhor. A grande diferença entre a nossa dispensação da nova aliança e as anteriores é a grandeza do mensageiro enviado para falar por meio de Deus. Bom, só para concluir um texto, Mateus 17. Se o Senhor permitir, amanhã a gente toca alguns pontos de um livro. Mateus 17, versículos 1 a 8, texto da transfiguração. Oi, que o Senhor se transfigure em nossas vidas. A gente termina aqui com esse texto, Mateus 17, 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias.
Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Vamos orar. Amém. Senhor, não queremos ver ninguém mais a não ser o Senhor, porque o Senhor é o mais importante, o Senhor é o maior, o Senhor pesa mais do que todos juntos. Senhor, dá-nos esse temor em nossos corações, de ver que não há ninguém maior que o Senhor, seja a lei, seja os profetas, seja pregador A, pregador B ou pregador C, Tu és o maior de todos, Senhor. Nós nos curvamos, ó Senhor, nós nos humilhamos, Senhor, e naquele dia queremos beijar os Teus pés, porque Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Fala sempre a nós, Senhor, dá-nos sempre a Tua palavra, revela-nos sempre a Tua palavra, faze-nos ver a grandeza desse grande mediador da nova aliança, esse grande mensageiro da nova aliança, que superem muito aos profetas. Tu és grande, Senhor, ninguém se iguala a Ti. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Te exaltamos e Te adoramos ainda essa noite, em nome de Jesus.